Sejam bem-vindos novamente, meu nome é Matheus e você está assistindo ao quinto e último episódio da série das páginas para as telas. Bom, e antes da gente falar do episódio em si, eu não posso deixar de registrar meu agradecimento a todas as pessoas que fizeram com que esse projeto se tornasse possível. Desde o professor a todos os colegas que nos ajudaram e principalmente os nossos entrevistados que foram tão gentis, tão atenciosos conosco e cederam um pouquinho do seu conhecimento para colaborar com a gente. Eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado a todos vocês e principalmente você que assistiu até aqui e provavelmente, ou pelo menos eu espero, tenha gostado da nossa série. Muito obrigado mesmo. Enfim, acho que depois de tudo que você assistiu até aqui, já deu para entender o que são as adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema e como elas funcionam, não é? Mas o que vem depois de tudo isso? O que esperar do futuro dessas produções? Teríamos chegado a um ponto de desgaste para esse tipo de filme? Será que ainda dá para fazer alguma coisa diferente? Nesse episódio você vai entender quais são as perspectivas para o futuro dos filmes de super-heróis, o que esperar deles daqui para frente e quais são as previsões dos nossos entrevistados. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e confiram. Eu acho que a gente já chegou no ponto de saturação dos filmes de super-herói, porque a gente já tá, pelo menos, se a gente for pensar só no ciclo do MCU, a gente já tá pelo menos 10 anos tendo as histórias sendo contadas da mesma forma. A Disney, ela é conhecida por usar a mesma fórmula até a última gota, até o ponto em que o público não quer mais, aí ela começa a perder dinheiro com isso. Ela fez isso é histórico, a Disney sempre faz isso. Nos anos 90 ela fazia filmes com cachorro. Era uma quantidade insana de filmes com cachorro, então você tem uma franquia inteira só com isso, porque dava dinheiro até chegou um ponto que as pessoas não queriam mais ver, e aí a Disney começou a perder dinheiro. Ela faz isso com absolutamente tudo que é dela. Tudo que dá dinheiro, ela gasta. Agora, a Marvel tá passando por esse desafio de precisar continuar esse universo sem que as pessoas cansem dele. Mas, assim, tudo é cíclico. E Hollywood é cíclica. Se você for parar pra pensar, durante toda a história de Hollywood, inúmeras vezes, gêneros que fizeram muito sucesso durante uma década, depois de um tempo, o público não queria mais ver. Foi assim como os musicais, durante a introdução do som, que começaram a fazer musical, e tinha musical para todo lado, só faziam musicais. Foi assim na época dos anos, na década de 30, porque também só tinha, foi na época de crise econômica, então as pessoas só queriam ver filmes policiais no ar, ou então queria ver o filme de gangster. Também foi assim na época do suspense conspiratório, como eu te falei, na década de 70, porque as pessoas também queriam, era uma época de conspiração, por conta, né, de toda a situação política que o país estava passando, e as pessoas queriam ver esse tipo de história. E eu acho que agora que começar essa ruptura do público com esse tipo de história da Marvel, se eles não mudarem, claro, é o fato de que a gente está passando por uma situação que é uma crise mundial. Então, assim, a gente tem uma crise de saúde, a gente tem uma crise social, a gente tem uma crise financeira, e o público vai querer começar a ver outras coisas. Só pra você ter uma ideia, esse ano, no começo da pandemia, o filme que foi mais visto em streaming foi Contágio. As pessoas que estavam trancadas em casa por conta de uma pandemia queriam ver um filme de uma pandemia, durante uma pandemia. Vai chegar um momento que a Marvel vai precisar começar a se adaptar ou a criar novas histórias que não fazem parte da mesma fórmula. Por exemplo, uma coisa que pode ser uma saída é você fazer, como você mesmo falou, aprofundar mais em determinados gêneros. Em vez de você fazer todos os filmes com a mesma roupagem, você faz cada filme com um gênero e com elementos que fazem que combinam com o universo daquele personagem. No caso da DC, também eu acho que é uma questão de equilíbrio. Não tem como você só fazer filmes pesados, filmes que são sempre muito dramáticos, como o caso de Coringa, mas ao mesmo tempo não dá para você fazer filmes que são esquecíveis. Então, a DC vai precisar encontrar esse equilíbrio, que eu acho que ela já tá meio que se encaminhando para isso, mas a gente ainda não tem certeza de como vai ser. A gente ainda tem que precisa de novos exemplos, sabe? De novos filmes para poder sentar e falar, realmente, a DC, agora ela encontrou o caminho dela. Mas vendo que as produções que eles estão pensando e analisando, pode ser que eles tenham encontrado mesmo o caminho deles. Olha, é filme que não vai fazer parte de universo nenhum, a gente vai fazer filmes separados, filmes que eles não precisam coexistir em nada, e é isso aqui, pronto e acabou. Mas ao mesmo tempo, a DC, a DC Filmes e a Warner, eles têm um público que é muito fanático. No Brasil, eles fazem uma bilheteria ridícula de alta, assim. Então, assim,
é um público que não necessariamente o público crítico, que adora os filmes porque não é, mas é um público que é muito fanático pelos filmes, tanto que eles conseguiram agora que o Zack Snyder leve a versão dele de Liga da Justiça pra HBO Max. É uma coisa que, assim, a DC precisa descobrir o que ela quer, não sendo necessariamente ouvindo sempre o que os fãs dizem, mas ainda ouvir o que o público diz, entende? É uma coisa que eles ainda precisam descobrir o equilíbrio deles, porque eles foram de extremos muito rápido, sabe? Então, filmes muito dramáticos, como Liga da Justiça e Batman vs Superman, para filmes muito Sessão da Tarde, como Shazam. E os dois deram números e respostas completamente diferentes. Então, eles ainda precisam descobrir qual é o caminho que faz mais sentido para a produção deles. Olha, acho que os caminhos são múltiplos. Você pode fazer coisas simultâneas. Existe, assim, olha, a gente já, assim, consumiu muito o tal do quadrinho, a adaptação de quadrinho de super-herói para o cinema, mas, cara, assim, a gente ainda tá meio que na superfície. Ainda existe tanta coisa para ser consumida, para ser produzida, para ser descoberta. A DC, por exemplo, fez essa jogada interessante com o filme do Coringa, né? Um filme pesadão, adulto, dramático. Mas, assim, a DC tem uma série de personagens que se prestam para o público infantil. Eu acho que a gente ainda não teve um grande filme de super-herói voltado para o público infantil. Normalmente a gente tem esses filmes de super-herói pensados para o público adolescente para cima. Mas, pô, acho que a gente pode fazer um filme fabuloso para o público infantil. A Marvel, em especial, tem um grupo muito interessante, que é o Quarteto Futuro, que são 4 crianças que são irmãos e eles recebem poderes de um alienígena. Dá para fazer uma franquia de filmes infantis com o Quarteto Futuro espetacular. Eu acho que existem muitos super-heróis que eles utilizam com bastante força a característica do humor. Dá para produzir muito material nesse sentido. Existem muitos quadrinhos que falam sobre política. Acho que, assim, a adaptação mais política que a gente teve até agora, né, no cinema foi o V de Vingança, né? Material muito legal do Alan Moore, um clássico, né? É isso que eu gosto muito de falar a respeito dos quadrinhos, né? Os quadrinhos, eles são uma mídia que está há décadas aí, né? Os quadrinhos estão aí há mais de 80 anos sendo produzidos. Tem para todo gosto, tem para todo gênero. O que os produtores vão ter que fazer a partir de agora é estar mergulhando nesse universo, que é um universo muito divertido, assim, recomendo o mergulho, porque tem muita coisa interessante. O que eu entendo que a gente vai ter a partir de agora é que o Vingadores Ultimato, ele acho que fecha um grande ciclo dessas adaptações, principalmente para Disney e Marvel. O que eu acho que vai acontecer a partir de agora é que os filmes vão ser menos conectados. Os filmes vão ter mais liberdade, vão funcionar mais individualmente, porque cronologia, né, que é o nome que a gente dá para essa coisa de tudo ser interligado com tudo, é muito interessante, mas também vai se transformando numa camisa de força. Ao contrário dos quadrinhos, onde ninguém envelhece e você pode esticar as histórias eternamente, existe um limite muito claro, né, para isso. O Robert Downey Jr. fez seu último filme como Homem de Ferro, né? Inclusive mataram o Tony Stark e tal, né? Talvez daqui, sei lá, 10 anos possam fazer um reboot do Homem de Ferro. Só que aí vai ser complicado amarrar isso com a tal da cronologia. Então, de repente, vai ter que ser um filme mais solto. E isso também vai gerar questões muito complicadas, né? Que é aquele negócio que o público se afeiçoa ao ator vivendo aquele personagem e vai ter problemas quando o ator muda. A gente viu isso com os Homens-Aranhas, né? Eu acho que o grande pecado da Sony entre a primeira franquia com o Tobey Maguire e os segundos filmes e a segunda leva de filmes, né, com o Andrew Garfield, é que eles não esperaram o cadáver esfriar. A memória dos filmes do Sam Raimi ainda estavam muito frescas na cabeça de todo mundo e eles tentaram rebootar muito rápido, né? Falaram, não, a gente precisa continuar fazendo dinheiro com o Aranha e não é desse jeito que funciona, né? Tanto que, assim, os filmes com o Andrew Garfield acabaram meio que não dando muito certo, né? Agora a gente tem esses novos filmes, né? Mas, cara, isso é natural. Os seres humanos envelhecem, né? Eles vão ficar de saco cheio de fazer esses filmes. Os grandes estúdios vão ter que se adaptar a essa situação, né? Não é ainda tão claro na cabeça das pessoas que os personagens da Marvel são imortais, como, por exemplo, o James Bond. O James Bond tá todo mundo muito acostumado com a ideia de que tempos em tempos a gente troca o ator do James Bond. Isso não é tão claro para os super-heróis ainda, né? Talvez seja claro para os heróis mais antigos, né? Como o Batman, porque nós já tivemos muitos Batmans, né? Ou para o Superman.
Já tivemos alguns Supermans, né? Para esses personagens da Marvel, né, que a gente tá vivendo toda essa movimentação de 2000 pra cá, isso é complicado. Se tem uma coisa que eu concordo pra caralho com o Alan Moore, por exemplo, é que os super-heróis, eles não dão margem pra histórias além daquelas, né, do que eles vivem. Então, como eles não envelhecem, como eles não passam por processo de transformação como nós humanos passamos, as histórias ficam muito presas às mesmas coisas, aos mesmos conflitos sempre, né? Eu vou perder minha identidade. Eu vou perder meus poderes. Eu não posso casar porque sou herói. Todas as pessoas que eu amo vão ficar em risco. E o dilema de eu ter uma vida normal ou ser herói. Porque eu só queria sentar numa lanchonete, comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola, sem pensar se o mundo vai acabar e que eu tenho que salvar o mundo, sabe? São sempre os mesmos dilemas que o herói passa, sempre, sempre, sempre. Do contrário que na vida humana, ela é tão complexa, é tão rica, e a gente passa por tantas transformações que isso poderia ser abordado na vida dos heróis, entendeu? Mas existe essa coisa da infalibilidade, eles não podem se mostrar frágeis, eles não podem passar por todos os processos, porque afinal de contas eles são heróis. Não, gente. A gente tem que trabalhar toda essa questão da humanidade no herói, né? Então, assim, o Alan Moore vive falando isso, de que ele não gosta de trabalhar com heróis, porque a gama de histórias do qual ele pode trabalhar é muito restrita, por conta dessa coisa da infalibilidade, de eles sempre se manterem como mitos e tudo. Eu acho que dá para ter um filme denso e emocional ao mesmo tempo, como foi Logan, por exemplo. Logan, para mim, foi um filme que nossa, eu solucei, né? Fiquei emocionadíssima até porque eu amo o Wolverine, também é outro herói que eu adoro. Mas foi muito denso aquele filme, foi muito a questão de lidar com, com a velhice, de aquilo que a gente estava falando sobre os heróis terem um fim, né? Heróis não são eternos. Heróis não são eternamente jovens. Eles passam por um processo de envelhecimento, eles passam por coisas na vida, eles perdem pessoas, eles tomam outros rumos. Então, mostrar essa diversidade de riqueza emocional da vida humana dentro da vida dos heróis. Foi isso que aconteceu na vida do Logan, né? Eu acho que a Marvel é muito inteligente nessa coisa da construção dos personagens do zero. Ela não tá preocupada, de fato, se ela tem um Homem-Aranha na mão, se ela tem os X-Men ou se ela tem o Quarteto Fantástico. Porque eles fazem, para fazerem uso do Quarteto Fantástico, dos X-Men, ainda vai levar tempo, cara. Eu não acho que é uma coisa para agora. Acho que é bem pro futuro. Os fãs estão nessa loucura de achar que, meu Deus, vamos ter Vingadores versus X-Men, é o próximo grande filme da Marvel. Cara, isso vai demorar. Se isso acontecer, vai demorar ainda fácil uns bons 4, 5 anos, sabe? Pra rolar. O que eu acho que a Marvel é muito inteligente, cara, os caras vão fazer um filme dos Eternos, os caras vão fazer um filme do Shang-Chi, do Mestre Kung Fu, os caras vão fazer um filme da Viúva Negra, os caras vão fazer os filmes de personagens, mesmo o Blade, cara, o Blade hoje, pro cara que é fã do MCU, não quer dizer nada. Quem é Blade? A gente tem essa noção do Blade, do filme do Wesley Snipes, não sei o quê. Um moleque que tá indo no cinema ver os filmes da Marvel, que começou a acompanhar esse universo expandido, ele tá com a menor ideia de quem é o Blade. Eu acho que a Marvel tem essa capacidade de entender o que é um bom personagem, não interessa se ele é conhecido ou não, para perceber os assets que ele tem para fazer um bom filme. Eu acho que sim, a Marvel tá num caminho bom. A única questão, para mim, é que eles não sigam uma fórmula. Eles não tentem agora pensar num endgame. Acho que eles, eu preciso necessariamente construir um endgame. Não, isso é efeito colateral. Faça bons filmes. Pense em bons personagens que gerem bons filmes. É isso. Agora, com relação a DC, eu acho que a gente está falando de dois caminhos diferentes aí. Eu acho que sim, teremos, de fato, a tendência a ter mais filmes como o Coringa, e isso me preocupa, porque é você querer ser cult, é você querer ser aspirante a Oscar desde o dia zero, assim, desde o papel. Um bom filme aspirante a Oscar, ele não nasce aspirante a Oscar. Não nasce, vou fazer um filme que vai ganhar o Oscar. Porque se você já faz, você já parte formulaico. Você já parte formulaico, um abraço. Mas eu acho que esse é um caminho. Eu acho que a DC se pretende, da mesma forma que a gente tem o Black Label, que hoje é o novo selo de quadrinhos adultos da DC, que é o que chegou para substituir a linha Vertigo, né? E o Black Label ele está aberto, inclusive, a permitir que autores façam histórias com
os grandes medalhões da casa, aí não é só o Monstro do Pântano, não é só o Constantine, não é só o Sandman, mas é mesmo o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, eles fazem histórias com esses personagens que não necessariamente estejam ligadas à cronologia. Acho que isso é uma coisa que a DC vai fazer com os filmes tipo Coringa, assim, vai ser o Black Label da DC, da DC nos cinemas. Eles vão fazer filmes que são filmes autorais. Acho que isso é um lado. O outro lado é o que vai acontecer, e isso é um mistério, com os filmes mais pop. Vamos ter, de fato, mesmo um filme do Cyborg ou não? Sabemos é que vamos ter o filme do Flash. Sabemos é que vamos ter, sei lá, sabemos é que vamos ter a continuação da Mulher Maravilha, que está claro que vai existir. Sabemos é que a DC tem muito interesse em fazer uma continuação do Aquaman. O que sabemos é que a DC tem muito interesse em fazer uma continuação do Shazam, além de fazer o filme do Adão Negro, lá do Black Adam com The Rock. Isso tudo nós sabemos. O Flash vai acontecer? Vai ter. Mas isso, por acaso, quer dizer que esses filmes todos vão conversar entre eles? Aí já não dá pra saber.